ponto que eu anotei aqui foi: você facilmente muda de opinião em decorrência da persuasão do outro. É aquele cara que acredita no último que falou, né? Ou seja, porra, até ontem eu achava o contrário, o cara conseguiu me convencer, né? Só que aí depois ele atravessa a rua, o outro vai convencer de novo. Então, isso daí é bem explorado naquele livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele fala sobre o viés da disponibilidade. E é justamente como a maioria das pessoas trabalham, né? Como o cérebro das pessoas geralmente trabalha. Ela busca o que é mais fácil. Então, se eu vou percorrer uma estrada, eu não vou fazer o caminho mais curto, eu vou percorrer aquele caminho que já está trilhado. Então, mas só que no pensamento, nem sempre o caminho que está trilhado é o caminho correto. Então, mas ele é o mais fácil, né? Então você já recebeu aquilo lá, bom, tá todo mundo indo por ali, eu vou também. Tá, entendi. Isso daí é um problema, porque e realmente tem ligação com o problema anterior. Então a pessoa não sabe por onde começar, ela vai ter que começar pelo outro, né? Pelo caminho né, onde já tem marcas. E o problema é que você não sai dessas marcas. Exato. É por isso que existe, isso daí sempre me faz pensar, né? É por isso que tem a moda. E tem gente que é fã de carteirinha da moda. O cara, ele precisa estar, sei lá, eu vejo por alunos, né? Ou então simplesmente por uma situação assim concreta mesmo, né? As crianças, elas estão aprendendo, elas estão nesse processo. E a gente vê que para eles é lícito estar num processo de amadurecimento, mas existem adultos que estão nesse processo e ainda não conseguem se desgarrar, que é naquela coisa de qual é a última coisa que fizeram e eu tenho que conhecer, né? Então, assim, se falaram de uma coisa que tá todo mundo tá na boca das pessoas e ele não sabe, aquilo é um problema para ele, né? É engraçado que eu sempre fiz o caminho contrário. Eu sempre fui atrás daquilo que ninguém estava querendo saber. E eu falava assim, isso é interessante. Isso me chamava mais atenção. Mas, então, eu até lembrei aqui de algumas empresas que eu trabalhei, e aí você, até analisando o comportamento das pessoas, você percebe que aquela... tem também num livro lá do Harari, o Sapiens, alguma coisa assim, não lembro agora, uma Humanidade Sapiens. Sim. Ele não tem um ponto do livro lá que ele fala o seguinte, de que a fofoca foi algo que assim, influenciou muito no desenvolvimento da cultura humana. E realmente nas empresas isso é chamado de rádio peão, né? Isso acontece muito, porque as pessoas, quando elas não dominam uma atividade técnica, elas precisam ganhar pela política dentro da empresa. E fazer política é justamente isso, é você argumentar e jogar uma informação, muitas vezes sem critério, sem embasamento, para aquele que é um líder, né? E você influencia o líder a tomar uma decisão errada. E eu já vi isso muitas vezes, né, chegar uma pessoa para mim e falar aquilo que ela acabou de ouvir como se fosse uma verdade absoluta, sem ter nenhuma análise sobre isso. Tá. Isso eu chamo de viés da disponibilidade. Ela pegou a informação mais próxima. A última coisa que ela ouviu. Às vezes é para preencher vazio isso daí. Você preenche porque o que você faz, né? Você precisa colocar alguma coisa na conversa, alguma coisa na mesa. Então, aí você falou uma coisa importante, né? Porque o vazio, ele é primeiro existencial, né? Então, toda pessoa que ela tem um vazio existencial, esse vazio ela vai projetar em tudo que ela faz. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Sempre ela vai buscar primeiro. Uma coisa que a gente costumava dizer é o seguinte, que quando você for contratar alguém, você deve contratar uma pessoa de autoestima elevada, né? Porque as pessoas de baixa estima, geralmente elas estão com o maior problema existencial. Então elas sempre vão, qualquer crítica ela vai jogar como sendo contra ela,
né? Ao invés de analisar que seria uma crítica em relação ao trabalho em si. Sim, construtiva, né? Para melhorar mesmo o dia a dia. Exatamente. E no ambiente de trabalho, sem crítica, você não constrói. Você tem que estar um corrigindo o outro o tempo todo. E isso tem que acontecer de forma branda, de forma leve, né? Mesmo que altere o tom de voz, que você sabe que não é com você, que é com relação ao trabalho. Sim. Então isso faz com que a gente cresça.